Bem, assim, de um modo geral, e olhando já aqui para a imagem que se segue, então a Radar 360 surgiu sensivelmente há 10 anos atrás e a companhia surge com o objetivo de ter um olhar sobre o espaço público como espaço de intervenção artística. Ela vem de um coletivo de criadores multidisciplinar, onde de facto a nossa vontade seria intervir no cotidiano e poder rasgar aqui assim diferentes horizontes, acima de tudo na rotina que é implementada e no modo como vivemos o nosso dia-a-dia, a deslocarmos do ponto A para o ponto B e assim sucessivamente, e há um momento onde tropeçamos num candeeiro e efetivamente o nosso olhar vai numa outra direção. E esse era o nosso grande objetivo, que de facto ao longo dos anos temos tentado ir ao encontro desse objetivo, que é surpreender e acima de tudo convidar as pessoas a um novo olhar e convidar as pessoas a terem efetivamente um rasgo noutras direções. Quando olhamos para o espaço público está cheio de símbolos e seria inevitável olharmos à nossa volta e incontornável também negar a presença da arquitetura, não é? Portanto, a arquitetura surge aqui como, efetivamente, uma arte que se expressa através das suas escolhas, da sua implementação no território, dos seus materiais. E se nós queremos estar a trabalhar nessa direção, então aquilo que nos pareceu mais sensato foi abordar os amigos arquitetos da nossa geração para lhes lançarmos também este desafio. E então surge efetivamente com este trabalho, que foi um convite do Serviço Educativo do Teatro Maria Matos, onde lançam-nos aquele grande desafio que era fazer uma escrita para o pequeno público, que por si só já é um desafio enorme, e como se não fosse suficiente, a proposta era encontrar uma história que fosse o fio condutor da nossa dramaturgia, onde elementos de outras histórias iriam povoar essa mesma história, tudo feito por 3 intérpretes que simultaneamente eram narradores e saltavam para dentro desta história e faziam todos os personagens. Bom, assim sendo, escolhemos a coreógrafa Joana Providência, da cidade do Porto, para dirigir a obra e, como não poderia deixar de ser, o seu irmão Paulo Providência, arquiteto, traçou aqui assim uma linhagem, não queria chamar de discípulos, mas de facto o Gonçalo Dias e a Ângela Frias do ateliê A2G Arquitetura foram alunos do Paulo e pareceu-nos muito bem lançar-lhes este desafio. Então a ideia era construir um cenário para a peça. E o que é isto, construir um cenário? Começa aqui a nossa retórica, não é? A primeira questão foi onde é que estão os livros guardados? Se há vários livros, se há várias histórias, então esses livros e essas histórias estão guardadas num armário. Num olhar contemporâneo sobre um armário, os arquitetos fazem-nos uma proposta de um volume que se impõe no espaço público pela sua dimensão e ao mesmo tempo pelo seu minimalismo. E surge aqui assim a ideia de construir este cenário onde, curiosamente, estes ferros foram desenvolvidos e construídos nestas medidas numa serrilharia aqui mesmo do lado da rua, que neste momento já não está a elaborar, lamentavelmente, mas de facto eles têm uma identidade aqui muito próxima porque eles foram construídos efetivamente aqui. E esta cenografia, este armário onde guarda todas estas mesmas histórias, começa com a proposta de ser transportável, ao mesmo tempo de ser desenhado e proposto para caber na carrinha da companhia, com as medidas que a carrinha tem, e ao mesmo tempo pensando nas condições de armazenamento portanto, a portabilidade, o armazenamento, e de um modo um bocado paradoxal podermos trepar e podermos abusar um bocado do cenário como uma maquinaria de cena, um cenário vivo também. Portanto, esta ideia de ter um cenário portátil, ter um cenário que consigamos armazenar e que consigamos ao mesmo tempo ser ágeis na montagem, na desmontagem e poder andar sobre ele completamente à vontade, sem risco, tanto para a peça como para nós e para os públicos, como é óbvio, foi o primeiro grande desafio, não é? E então eles calcularam esta peça, que tem sensivelmente 3 metros de altura, por 3 de largura, por 1,5 de profundidade, e onde começa efetivamente a ser preenchida por plataformas que permitem os intérpretes, neste caso, terem vários níveis. Depois ele tem um revestimento, que são estas placas de madeira de dimensão grande, onde cada uma tem a sua função. Portanto, são sempre escolhas. Elas não aparecem por acaso, não aparecem mesmo nas suas dimensões. Há aqui uma escolha e a escolha chega a ser pormenorizada ao ponto de percebermos por onde é que elas abrem, onde é que estão as dobradiças, se elas abrem, se elas deslizam, qual é o seu comportamento, não é?
À escala, isto seria mais ou menos um intérprete, uma pessoa, e que se relacionaria com o cenário. A história de base para esta cenografia foi escolhida pela coreógrafa Joana Providência a partir dos contos dos irmãos Grimm, a Branca de Neve, não é? E então haviam aqui assim elementos que seriam um must eles estarem presentes, nomeadamente o espelho, não é? E entre outros elementos. E a partir daqui, percebendo a sua obra, passamos efetivamente ao lado material, não é? Saímos do campo virtual e passamos para o campo material, onde os problemas aparecem, e onde as coisas começam a pesar, e onde efetivamente sentimos a apropriação e a resistência dos materiais, não é? A partir daqui começamos a construir o cenário e pensamos que o modo mais simples para otimizar a sua montagem e desmontagem era fazê-lo numa perspectiva assim um bocado faraónica, que era construí-lo todo na horizontal e depois erguê-lo até à vertical, e a partir daqui teríamos condições para fazer uma montagem e uma desmontagem otimizada nos seus tempos. Ele depois tem todo o revestimento, não é? E do revestimento a escolha da sua cor, não é? A escolha do objeto final. E então o que eu acho que acontece na companhia, e que é particularmente interessante, é que são as próprias pessoas que interpretam, e são as próprias pessoas que projetam, e são as próprias pessoas que constroem de algum modo, não é? E então aqui este cenário foi exemplo disto, e depois podemos vê-lo em cena, não é? Neste caso, a encerrá-los em festa, onde temos a escala do grande público, mas ao mesmo tempo o minimalismo do gesto, não é? A partir daqui temos assim uma relação onde os intérpretes são os personagens da própria obra e se vão desmultiplicando e se vão transformando. Felizmente tivemos a possibilidade de viajar com a peça a nível internacional e fomos a esta peça, esta fotografia remota a São José do Rio Preto, ao festival em São Paulo, Brasil, que é o FIT, o Festival Internacional de Teatro, onde para nós foi uma grande surpresa, e uma surpresa de a peça pesa sensivelmente 1 tonelada, e quando nos lançam um convite pensamos, bem, 1 tonelada para o outro lado, não é? Atravessar o Atlântico, isto parece-nos um bocado assim difícil de atingir, um objetivo longínquo, não é? E a proposta deles foi, como tínhamos os projetos de arquitetura definidos, era enviar os projetos e construir a obra lá. De facto, fizeram-no muito bem, e para nós foi um prazer enorme, um privilégio poder apresentar esta peça lá no Brasil. E a partir daqui mantemos a internacionalização, de algum modo, e perceber que de facto a peça tem uma narrativa, não é? Tem o seu momento de texto, mas efetivamente ele é residual. Essencialmente o trabalho é físico, os atores transformam-se e acontece, sob o ponto de vista do personagem, um trabalho de teatro físico, se assim lhe quisermos chamar. A partir daqui, as histórias suspensas continuam em digressão e recebem um novo convite, que foi efetivamente encontrar um outro espaço para esta obra. E esse espaço foi a Casa da Música. O Serviço Educativo da Casa da Música lança-nos o convite de fazer a obra associando a música ao vivo, o que para nós foi um grande desafio, porque de facto, por um lado, não podíamos fazer uma nova escrita porque a peça já estava feita e a música já estava construída e nós estávamos bastante satisfeitos com a proposta, mas por outro lado também não podíamos partir para diferentes horizontes porque iríamos de algum modo abandonar a nossa proposta inicial. E então ficamos ali num sítio que era completamente desconhecido. E nesse desconhecido decidimos ir à carga, e a carga é o quê? O laboratório. Então convidamos os intérpretes, neste caso intérpretes instrumentistas, não é? A serem também personagens e a encontrarem um espaço teatral dentro da sua própria musicalidade e nós encontrarmos a nossa musicalidade. Por isso foi um encontro assim bastante feliz, onde algumas, no caso da Joana Araújo, assumiu as narrações, portanto, além de cantar os temas, passou também a utilizar a voz como ferramenta, e a obra batizamos como Histórias Suspensas 2.0.
Passando para um caso diferente de proposta e no seguimento daquilo que aconteceu na Casa da Música, que foi o Serviço Educativo lança-nos o desafio de celebrarmos o Dia Mundial da Música com uma proposta que a companhia Radar 360 tinha já em gaveta, era um projeto de gaveta que teríamos toda a vontade de o materializar e que de facto foi conseguido com os parceiros da Casa da Música, que era olhar para a música como um objeto portátil também. Isto porque, na pesquisa da companhia, como o exemplo do Bairro dos Candeiros assim o mostra, a portabilidade do som e a portabilidade da luz também são um objeto de estudo. Portanto, decidimos criar, a partir da nossa carrinha, que simultaneamente é o nosso espaço de transporte e que simultaneamente é onde temos os cenários, decidimos construir o próprio cenário dentro da carrinha. E então convidamos o Emanuel Santos, que é um artista plástico formado em escultura na Faculdade de Belas Artes do Porto e amigo nosso da adolescência e conterrânea também, e o Emanuel olhou para a carrinha e decidimos criar a Banda Móvel, que é uma banda num automóvel. A Banda Móvel começa por uma escolha plástica e um processo completamente diferente das histórias suspensas, que foi um projeto de adição e subtração. Portanto, íamos pondo coisas, íamos olhando para elas, dizíamos gosto, não gosto, não sei, deixa estar mais 2 dias. Tivemos tempo para o fazer. Este espaço de laboratório para uma companhia de autor, para uma companhia de criação, é extremamente importante, porque de facto é aqui que o inesperado acontece e é aqui que as coisas menos óbvias ganham relevo, não é? Então o processo foi um processo muito de adição e de subtração, até que chegamos aos padrões finais e passamos mesmo à carga e começamos a construir, e de repente a Banda Móvel teve uma outra expressão, uma expressão também sob o ponto de vista das novas tecnologias, utilizando Mackie, por exemplo, com base em Arduino, para pôr objetos do cotidiano a serem triggers, não é? Gatilhos de sons. E então tivemos também toda a parte de eletrónica associada, e a um dado momento construímos o palco efetivo na carrinha. Então a carrinha está a viajar no cotidiano, que foi extremamente interessante para nós podermos viajar na cidade com a carrinha, com a Banda Móvel em curso, e de repente ela começa-se a revelar, não é? E nesta lógica, uma vez mais, de transformação destas matérias, construímos efetivamente o palco. Convidamos o compositor e intérprete Paulo Neto para fazer a direção musical e demos-lhe assim um ambiente vaudeville, um ambiente circense também por excelência, e a partir daqui fomos explorando o som como, acima de tudo, como linguagem, não perdendo a parte física, não perdendo a relação com os objetos e com a cenografia, mas a música era efetivamente o código. Raro, piano a 3 mãos. Uma vez mais, no enquadramento da cidade, a escolha do lugar onde acontece é muito importante, principalmente porque a rua é um palco a 360 graus, efetivamente, e temos aqui 3 eixos de ação, não é? O X, o Y e o Z, portanto, a largura, a altura e a profundidade. E, de facto, o enquadramento com o resto da cidade, o enquadramento com o contexto, para nós é extremamente importante, porque, efetivamente, há um dado momento que a peça pode estar a ser uma seca enorme, as pessoas olham noutra direção e há ali um ponto de fuga mais longínquo, não é? Julieta Rodrigues, que faz a co-direção artística da companhia juntamente comigo, e que foi figurinista e que teve o bom gosto de criar um figurino do mesmo material das cortinas. Aqui tem um exemplo da Mackie, que eu estava a falar, que efetivamente é uma interface que comunica entre o mundo físico e o mundo virtual, e basicamente o que nós fizemos foi decidimos fazer uma composição para chupa-chupas. Gostaria imenso de poder partilhar isto convosco aqui live, mas ao nível do preset teríamos que ter aqui assim um bocadinho mais de tempo, acho que fica para uma próxima oportunidade, mas de facto aqueles que quiserem ver, o vídeo está disponível online no Vimeo da companhia, mas de facto o que eu acho que acontece e que é mais interessante é as novas tecnologias integradas num trabalho de autor, na criação artística, e ao mesmo tempo serem desconstruídas e poder ser um lollipop, não é? Um chupa-chupa ativado através da língua, onde o Paulo Neto compôs uma valsa para chupa-chupas.
E então nós, basicamente, não sei se é muito definido, mas o Carlos Adolfo, que está aqui, logo aqui, ele tem uma pulseira que faz terra e que comunica com uma interface, e nós estamos todos a tocar pele com pele, que é para, efetivamente, o sinal de terra passar para nós e termos a possibilidade de ativar os sons. Portanto, a partir do momento que há uma pessoa que tem terra, e se o circuito estiver bem, e nós também, e ele passa para as outras pessoas, e a partir daqui todos somos gatilhos e todos ativamos sons. Depois do processo mais anárquico e bastante interessante da banda móvel, decidimos então revisitar. Já estamos a terminar o tempo, não é, Álvaro? Que chatice, já só falta mesmo. Eu fiz uma curta seleção de 95 fotografias. Podes ficar mais um dia ou dois. Ok, muito bem. Revolta-te contra as máquinas. Boa. Muito bem. E então, deste modo, terminamos aqui, pelo menos hoje, mas da minha parte foi um prazer ainda não estar aqui convosco. Até sempre.